Fala turma, beleza? Saiu então a nossa primeira aula do módulo básico do curso de análise gráfica. Essa aqui é a nossa primeira aula então. E tem um tópico que eu coloquei sobre a teoria dos fractais. E esse é um assunto muito importante para entender lá na frente o meu assunto principal, que é ondas de Elliott, como é o funcionamento. Ondas de Elliott é a base do meu setup para operar na bolsa, certo? Aproveitem a aula, caso tenha alguma dúvida, procure os canais de comunicação comigo aí e manda para mim a tua dúvida, tá certo? Vou dar uma dica para vocês. Mercado financeiro tem todo dia oportunidade, não tem crise, os traders. Só vão aproveitar essas oportunidades quem estiver preparado. Então, vamos para cima, gente, vamos virar a mesa aí. Abraço, hein? É isso aí. Vamos então para a nossa primeira aula do módulo básico do nosso curso. E o primeiro assunto é os tipos de gráficos. E para se entender os gráficos, a gente precisa lembrar como que ele é formado, né? Vamos voltar lá no antigo colegial, quem fez o colegial, né, que é meu caso, e para quem já fez agora, que é chamado de ensino médio, o plano cartesiano. E como ele é usado, como ele é feito no mercado financeiro. É exatamente dessa forma aí. Um eixo vertical, na maioria das vezes do lado direito, que é referente ao preço, os vários pontos de preço, né? E o eixo horizontal é o tempo, né? Daqui para frente, a gente só vai falar nisso. Os nossos estudos vão ser baseados nisso. Preço versus o tempo. Esse gráfico é o gráfico de candles. É o mais utilizado no mercado financeiro, tá? É o que a gente vai se aprofundar, é o que a gente vai usar bastante daqui para frente. Vocês vão ver muito sobre esse gráfico. Eu não vou me aprofundar agora nele, porque a próxima aula é exclusiva dele, tá? Não vale a pena a gente ficar falando agora para depois ficar repetindo depois. Esse gráfico é o Heikin-Ashi. O que ele quer dizer? Heikin quer dizer equilíbrio, Ashi, perna. É uma tradução ao pé da letra, mas a tradução que o mercado mais usa para isso aí é barras de médias, tá? Alguns analistas dizem que ele é um gráfico de candle com mais equilíbrio, porque ele tem um cálculo diferente na construção, né, de cada perna dessa aí. Cada perna, esses pontos vermelhos e verdes são chamados de perna. Então é como se fosse uma nova versão do candle, do gráfico de candle. Não é muito utilizado, eu particularmente nunca usei, mas a título de conhecimento, tá aí para vocês saberem. Esse gráfico é o chamado gráfico de linha. Ele é bastante conhecido. Qualquer coisa assim mais simples que telejornal usa, TV, jornal, revista, usa mais esse gráfico porque ele é mais simples, né? Muito mais fácil de você entender. Ele não tem precisão. Mas assim, dentro do contexto é fácil de compreender o que ele quer dizer, né? E ele é bastante usado para estatística, dados estatísticas, né? O mercado usa ele bastante também para isso, para as informações estatísticas dentro do mercado financeiro, certo? Esse gráfico é o gráfico de montanha. Na verdade, ele é uma variação do gráfico de linha, ele é um pouco mais assim, bem apresentado, né? Não é tão simples igual na apresentação só, né? Ele é um gráfico de linha igualzinho. Só que ele tem aí duas colorações que ele é usado. Também é usado para informações estatísticas, tá? No mercado financeiro, difícil você ver, a não ser quando é um cara que parece que quer aparecer um pouco, aí ele usa esse gráfico de montanha aí, mas no geral é o de linha que é utilizado. Esse aqui é o gráfico de barras. É um gráfico bem interessante, já usei algumas vezes, mas ele é pouco utilizado no mercado financeiro.
A interpretação dele é bem simples, né? E cada barra dessa é um movimento. A abertura, o ponto de abertura de cada movimento fica do lado esquerdo, né? O ponto de fechamento fica do lado direito. Então por isso que a gente vê, entre eles tem sempre uma ligação. Na maioria das vezes, né? Tem uma ligação, que é onde ele é feito, a abertura e fechamento. E as máximas e mínimas, né? Existem outros vários tipos de gráfico. O gráfico Renko, que eu já usei bastante, que é um gráfico atemporal, né? Existem outros que, se a gente começar a falar, nós vamos ficar o dia inteiro dentro de um assunto que você vai poder ficar sabendo conforme você vai andando no mercado, né? Eu gosto de focar muito os estudos, então eu acho que é interessante saber os tipos, são esses daqui os principais, né? E depois, com o tempo, você vai vendo quais são os tempos gráficos que podem ser usados no mercado. Ok? Bom, próximo assunto, tempos gráficos. Aí você está aí olhando para a tela agora, vendo o planeta Terra, o globo terrestre, está aí a América do Sul, América do Norte, América Central. Uma vista bem de longe, deve estar se perguntando o que isso tem a ver, né? O que tem a ver com o assunto? Tem bastante, vocês vão entender. Tá? Esse curso é um curso básico sobre ondas de Elliott, certo? O conceito que é o princípio da onda. E eu, desde o início, mesmo sendo básico, eu faço uma questão muito grande de tocar no assunto desse conceito desde o início, tá? E esse exemplo que eu vou dar faz parte desse aprendizado. Vamos lá. O primeiro ponto desse conceito é que o ser humano ele está sujeito aos ciclos da natureza, tá? No inverno a gente sente frio, no verão a gente sente calor. Outro exemplo, na agricultura, né? Se não tiver condições climáticas favoráveis, não vai ter uma boa colheita. O que pode acontecer? Pode faltar produto. Algumas pessoas, alguns povos podem passar fome. O preço desse produto no mercado internacional ou mercado nacional, com certeza vai subir, né? Ou seja, o homem ele é uma parte, uma fração, um fractal dentro da natureza, ok? Já o mercado financeiro, ele está sujeito aos ciclos que o homem cria. É o homem que opera o mercado financeiro. Tá, mas tem robô que opera, tá. Mas o robô, ele é programado pelo homem, né? Então, o homem, ele tem um padrão de atuação. Existe um padrão de atuação em massa, né? E mesmo tendo robôs, esses padrões, eles se repetem. Por quê? Porque o homem tem um padrão. Ele cria um padrão da máquina, né? Um exemplo de uma ação do homem, né, específica do homem, do ser humano, é, por exemplo, uma guerra. Uma guerra pode gerar uma reação em cadeia, derrubar a bolsa e mudar todo um ciclo dentro do mercado financeiro e em vários mercados. Então essa é uma ação do homem dentro, né, específico. Então a gente leva a entender, isso leva a gente a entender que o mercado financeiro é uma parte, é uma fração, né? Ou seja, um fractal do homem. E sem querer entrar em muitos detalhes, eu só queria que vocês pensassem o seguinte, fizessem a seguinte reflexão. Imaginem que existe um universo muito grande, onde dentro desse universo tivesse ciclos, existisse a formação de ciclos bem definidos, tá? E repetitivos entre eles. Você repete um ciclo,
Depois que ele termina, começa um outro ciclo. E num certo tempo, volta aquele ciclo, aquele primeiro ciclo de novo. Certo? Esse é o universo. Só que dentro desse universo existe um planeta chamado Terra, né? Onde esses ciclos que acontecem no universo, eles se repetem também na Terra, só que de uma forma bem menor, né? De intensidade proporcional ao tamanho do planeta Terra, certo? E dentro do planeta Terra é como se a gente tivesse um outro planeta dentro da Terra, tá? E dentro da Terra, esse planeta pode ser chamado de homem, ser humano, onde ele também tem os seus ciclos, né? Ele tem os modus operandi, onde ele segue tanto os ciclos do universo, como ele sente também os ciclos da Terra, mas ele tem os seus ciclos próprios e são gerados no mesmo padrão da Terra, e da Terra é gerado no mesmo padrão do universo. De uma forma geral, é isso que é a teoria do fractal, tá? É mais ou menos por aí, de uma forma bem rápida. Ok? O segundo ponto desse conceito é o seguinte: vocês já perceberam que é um conceito baseado na natureza, né? Nas coisas naturais, nos ciclos naturais, nos acontecimentos que a natureza proporciona a todos nós, né? Então é inevitável a gente falar sobre física, falar sobre matemática, sobre dinâmica, existem alguns assuntos que vão ser indispensáveis para a gente. Não precisa se assustar que nós não vamos ficar fazendo equação. Tem ferramentas que a gente vai usar para medir, né? E dois pontos muito importantes, que é espaço e tempo, que é o que nós vamos começar exatamente agora, que vocês vão entender o planeta Terra, o que está fazendo aí. Eu queria que vocês imaginassem a seguinte situação. A gente está vendo a Terra, a gente está fazendo uma observação da Terra de um ponto não necessariamente definido, mas é um ponto bem longe da Terra. Vamos imaginar que nós estamos lá na Lua observando a Terra, tá? E a gente quer fazer um planejamento olhando para a Terra. A gente vai fazer uma espécie de viagem, uma ligação de pontos, né? Um planejamento de deslocamento dentro da Terra, tá? A primeira rota que a gente vai fazer um planejamento dentro do planeta Terra, olhando desse mesmo ponto de observação, a gente vai fazer um deslocamento da Avenida Paulista até o aeroporto de Guarulhos. Quem é de São Paulo, não sei se sabe onde que é lá no Sudeste. Então você imagina, a Avenida Paulista até o aeroporto de Guarulhos deve dar uns 30 quilômetros, 40 quilômetros. Nós estamos vendo bem de longe. O que vai aparecer aí? Vai aparecer um risquinho, um ponto, né? Isso leva a gente a pensar o seguinte: para a gente traçar, fazer um planejamento macro dessa rota, esse não é o ponto exato de observação, certo? Então nós vamos fazer o seguinte, vamos ver uma outra rota. Vamos ver se a gente consegue fazer o planejamento então dessa outra rota, que seria do estado de São Paulo para o estado do Rio de Janeiro. Os dois estados estão no sudeste do Brasil, né? Ali para baixo do mapa. Então a gente imagina que ali vai ser um tracinho pequeno também. Vai ser um traço maior que do último, mas mesmo assim não é o ponto de observação ideal para eu fazer um planejamento de uma rota, certo? Vamos tentar traçar mais uma rota, usando esse mesmo ponto de observação. Nós estamos vendo a Terra lá da Lua, tá? Então, nós vamos traçar uma rota agora que é de São Paulo até Manaus. Opa, e a gente já começa, não é ainda o ponto ideal de observação,
Mas, de uma forma macro, eu já consigo fazer, a começar um planejamento dessa rota, né? E uma outra rota mais longa, como ficaria? Uma rota aí de São Paulo lá para Miami. Então a gente sai daqui do sudeste do Brasil e vai até o sul dos Estados Unidos, bem a pontinha lá no mar quase, Miami. Dá um risco bacana, já dá para fazer. Opa, esse é o ponto de observação. Podemos usar esse ponto de observação para começar o planejamento, certo? E para terminar, um deslocamento maior ainda. Vamos imaginar que a gente vai de São Paulo até Madrid. Então a gente vai pegar, sair daqui de São Paulo, cruzar todo o oceano e ir lá para a Europa, dar um traço. Bacana, bacana. Esse ponto de observação é um bom ponto de observação para se usar para fazer o planejamento dessa rota. Então vocês perceberam que o ponto de observação é muito importante para se começar um planejamento. Então, no caso aqui, nós estamos falando de uma viagem, e para uma operação dentro do mercado financeiro é a mesma coisa, tá? É a mesma coisa. Começa o planejamento macro, como em tudo. Planejamento macro, e a gente vai adequando a cada deslocamento o tamanho do gráfico que nós vamos usar, que é onde nós vamos entrar agora. Bom, esses são os principais tempos gráficos que a gente usa para fazer as análises, né? Eu dividi em 3 colunas até para ficar mais fácil, vocês vão entender. No gráfico da esquerda tem o semanal, mensal e diário. Para que a gente usa? Para aquelas análises onde a gente vai ficar posicionado mais tempo, né? Tempos gráficos maiores a gente usa para operações longas, né? Longo prazo. Os do meio, que são 120 minutos, 60 e 30, a gente usa para operações de médio prazo, tá? Operações onde geralmente a gente usa para fazer traders, né? Posições que a gente vai ficar um mês posicionado, 2 meses, né? Os da direita são os menores. Geralmente a gente usa para operações menores, né? Curtíssimo prazo, que é 15 minutos, 5 minutos e 1. 1 e 5 minutos é usado para day trade. É a operação que você vai iniciar e terminar no mesmo dia. 15 minutos eu uso ainda para operações que eu vou ficar posicionado 1, 2, 3 dias, às vezes uma semana. Depende, cada caso é um caso, tá? Mas de via de regra é usado dessa forma os tempos gráficos. Na prática, isso aqui é teoria, né? Na prática, a gente vai aprender melhor, inclusive no dia a dia, que gráfico a gente usa para qual tipo de operação. É um ajuste que se faz para a gente dar entrada e saída das operações. Bom, você deve estar pensando aí, bacana, vi tudo isso aqui, mas para mim ainda não fez, muitas coisas não fizeram sentido. Eu não sei, o que é tempo gráfico na prática? Como que funciona isso? Vamos ver nesse gráfico aqui. Esse gráfico é um gráfico que eu não coloquei o tempo dele, tá? É um gráfico de candles, é o que a gente vai usar, mas vamos entender o seguinte, que esse gráfico seja um gráfico diário. Então, é assim. Estão vendo esse candle verdinho aqui? Esse candle verdinho, ele significa, ele montou o movimento de um dia, tá? Por isso ele é chamado de gráfico diário. Mas se ele fosse um gráfico de 30 minutos, esse mesmo candle teria 30 minutos. Ele foi montado em 30 minutos, né? Esse grandão aqui, não importa o tamanho, ele importa o tempo. Ele demorou no gráfico diário um dia para ser construído. Se fosse o gráfico de 30 minutos, ele demorou 30 minutos para ser construído. E no gráfico de 1 minuto, demorou 1 minuto para ser construído. Então é assim que a gente conta o tempo gráfico
o que significa o tempo gráfico. E na prática a gente vai ver agora o tempo gráfico mensal. Nós vamos ver alguns tempos gráficos só para eu conseguir passar para vocês a noção de tempo, a noção de espaço, tá? Para vocês começarem a ter esse tipo de noção para que serve cada gráfico. O gráfico mensal, como eu falei agora na última parte, cada candle desse aqui demorou um mês para ser construído, certo? Então, a gente tem uma visão macro do gráfico mensal, né? Ele é usado para operações de longo prazo mesmo, né? Dificilmente você vai fazer uma operação dificilmente não. É impossível você fazer uma operação de day trader e ficar usando o gráfico mensal, tá? Mesmo a posição se você pretende ficar uma operação que você vai ficar um mês, você não vai usar o gráfico mensal. Isso aqui, olha como a gente está tendo uma visão. Esse aqui é o ativo do Banco do Brasil, BBAS3. Nós temos uma visão desde 1994, tá? É uma visão muito longa. A gente pode ver aqui algumas ações que aconteceram e, por exemplo, isso aqui aconteceu em 2008. Teve aquela crise do subprime, aquela crise imobiliária, né? Que começou lá nos Estados Unidos, derrubou a bolsa, aí foi um absurdo. Olha a queda que teve, ó. A queda que teve. 2008, ele foi começar a subir lá em 2009. Então, naquela época, só para a gente ter uma noção, naquela época todo mundo tinha a impressão que o mundo ia acabar, que ia ser um colapso igual teve lá na década de 20. Então, o que aconteceu? Realmente, foi um momento bem ruim. Caiu tudo, desabou, né? Era um mercado que estava em topos e fundos ascendentes, estava subindo. De repente explodiu essa bomba e o mercado desabou. Mas daí o que aconteceu? O mercado reagiu e continuou subindo. Então, nesse gráfico, esse aqui foi só um evento que aconteceu. Para muitos, foi uma grande oportunidade, onde comprou as ações a preço de banana aqui embaixo, né? Mas o mercado foi seguindo, né? Teve alguns momentos de queda, teve o ciclo de queda, teve o ciclo de alta, teve novamente um ciclo de queda, mas o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte: olha essa barra de queda, essa vermelha aqui. É uma barra de um mês, que foi o mês de março de 2020, que foi quando explodiu o Covid, né? Então, se a gente pegar o gráfico diário, nós vamos ver depois lá, isso aqui foi uma tragédia completa. Eu vivi isso aqui e foi desesperador. Parecia que o mundo ia acabar, todo mundo ia ficar pobre, todo mundo ia quebrar. Realmente quebrou muita gente. Mas para o gráfico mensal, foi só um evento. Porque ele está seguindo aqui, vai cair, Deus sabe o que vai acontecer daqui para frente. Tá? Então, pontos do gráfico mensal. A visão macro, né? Eu costumo dizer que é como se a gente estivesse vendo a Terra lá na Lua, bem de longe. Tá? Não adianta a gente querer visualizar coisas pequenas, por exemplo, eu quero visualizar lá da Terra a rua da minha casa. Você não vai conseguir ver por esse gráfico, então nós vamos ter que procurar outro. Esse é o exemplo que eu dou, certo? Esse aqui já é o gráfico diário. É o mesmo ativo, Banco do Brasil, BBAS3. Só que a melhor vista que a gente consegue ter é de 2020. Olha a diferença, tá? Então, ainda é longo prazo, porém, a gente tem uma visão do ano de 2021, 2022, até poderia ter de 2020. Aqui já é o final do ano, já teve a pandemia, tal, aquela queda já começou a ter a recuperação. Então, é uma visão de longo prazo. Se a gente usar aquele exemplo, né, é como se a gente estivesse vendo a Terra de dentro de um foguete, né?
A gente desceu lá da Lua, desceu do satélite e está num foguete vendo a Terra. Visualizando aquela ida de São Paulo até Amazonas, seria o melhor ponto de observação para fazer o planejamento, certo? Seria esse gráfico diário. Esse aqui é o gráfico de 60 minutos. Continuamos usando aqui o Banco do Brasil. Só que aqui a gente consegue visualizar, eu estou usando ele fechado, usei ele fechado aqui, a gente visualiza ele de 2017, até para a gente ver como ele fica. Você consegue ver os candles, mas você não consegue ver com muita definição. Mas de qualquer forma, cada candle desse, vamos ver um que está bem, esse aqui, ó, que foi um candle grandão de queda, né? Ele foi um candle de 60 minutos, então ele demorou 60 minutos para ser construído, tá? Aqui a gente consegue visualizar em março de 2020 a Covid, né? E depois a reação, como está sendo a reação depois do Covid, certo? Se a gente for usar aquele exemplo, o gráfico de 60 minutos é como se a gente estivesse observando a Terra lá dentro do avião, da janelinha do avião, tá? E na viagem a gente consegue visualizar melhor e começar um planejamento melhor. Se a gente for viajar de São Paulo para Manaus, é usar esse gráfico aqui, tá? O melhor ponto de observação para se começar um planejamento para um deslocamento daquele tamanho, certo? Esse aqui é o gráfico de 30 minutos. Pode reparar que a melhor visão que a gente tem aqui é de março de 2022, que é esse ano aqui, que nós estamos. Aliás, um mês para trás só, pelo tamanho dos candles que a gente pode observar melhor, né? E nesse gráfico, cada candle é referente a 30 minutos. Então esse candle verde grandão aqui, ele demorou 30 minutos para ser construído. Ele é usado para curto prazo, né? Operações de curto prazo. Não adianta, por exemplo, de novo, fazer day trade e vou usar o gráfico de 30 minutos, vai se lascar. Eu vou fazer longo prazo e vou usar o gráfico de 30 minutos, também vai se lascar. Para cada tempo gráfico, cada operação existe um tempo gráfico adequado para se fazer o planejamento. E o planejamento é sempre feito do macro para o micro, tá? Eu vejo um gráfico dentro do tamanho do deslocamento, vou baixando o tempo gráfico até chegar no tempo gráfico ideal para eu visualizar as entradas. Esse aqui é o último que nós vamos ver hoje, é o tempo gráfico de 5 minutos, né? Cada candle desse demorou 5 minutos para ser construído. Esse ponto vocês já entenderam, tanto que eu repeti, né? Aqui a gente está vendo a visão desde 14 de abril agora desse mês, né? Então praticamente nós temos uma visão de 1, 2, 3, 4 dias. É um curtíssimo prazo, né? É usado para day trade, é usado para operações de uma semana, alguns dias, né? Eu uso muito para fazer o planejamento, por exemplo, uma operação que eu visualizo que eu posso ficar 15 dias, a entrada eu vejo no gráfico menor. Nós vamos ver isso para frente, exatamente como eu faço, tá? Para que ele serve? Dentro daquele exemplo todo que eu dei lá, como ele se encaixaria? Ele é como se eu tivesse, depois que eu fiz todo o planejamento, da onde eu vou, eu consigo ver a rua de casa. Então, por exemplo, aquele exemplo que eu dei do deslocamento da Paulista até o aeroporto de Guarulhos, eu consigo ver que rua que eu vou entrar, que esquina que eu vou virar, que avenida que eu vou pegar. É como se eu estivesse vendo realmente da rua, tendo a visão da rua, tá? Então, foi isso aqui, esse é o ponto principal que eu queria passar para vocês, certo? Bom, vamos encerrando aqui essa aula, vamos seguindo, tendo dúvida me manda, tem o meu Instagram, me segue lá no Instagram, tá? Dá um like aí no vídeo, se inscreve no canal e passa para aqueles teus amigos que
querem fazer uma transição de carreira, aquele cara que já tem uma certa idade e foi mandado embora da empresa, não sabe o que fazer, não deixa ele gastar o dinheiro dele, e passa ele aqui, põe ele no grupo aqui, fala para ele seguir, para começar a aprender. Não deixar as pessoas perderem o dinheiro no mercado financeiro, né? É muito complicado isso. Aquele cara também tem um amigo que está trabalhando, mas quer uma segunda renda, indica ele aqui também. Vamos ajudar as pessoas, essa é a ideia principal aqui. Beleza, gente? Abraço para todos, hein?